Unidade 3, módulo 2, Teacher Andressa Santos. Meninos, vamos lá à nossa última unidade do módulo 2. Então, sobre o que nós vamos falar? Professions. Essa unidade aqui é bem curtinha, mas a Teacher quer mostrar para vocês, aí dentro da apostila, vocês vão trabalhar com profissões que estão relacionadas com o cinema. Então, novamente, o que eu falo para vocês, o vocabulário é muito restrito ao cinema. E tem aí um monte de coisas que vocês podem aprender, tem um vocabulário com as suas traduções, né? O glossário. Então, façam isso, façam a leitura, desenvolva a habilidade do speak, do reading, do listen e do writing, né? Então, façam escrevendo, lendo, ouvindo, falando. Teacher, eu não tenho com quem falar. Nada melhor do que fazer o treino do speak por meio do mirror, do espelho. Falem, vocês treinem, gravem no celular, façam a comparação com uma pessoa nativa, porque assim vocês melhorarão muito. Nossa, teacher, eu não gosto de inglês de jeito nenhum. Eu já tive alguns alunos que falaram para mim isso e foi um desafio. Ao final do ano, eles estavam falando, eles estavam já com um olhar diferenciado para o inglês. Então, essa é minha dica para vocês. Não só pratiquem, mas escutem também. E eu sei que vocês têm essa facilidade hoje em dia de assistir a seriados, assistir a filmes. Então, neles, não assistam dublados, coloquem legendas e assistam em inglês com legenda em português. Depois assistam mais de uma vez e coloquem essa legenda em inglês também, só para afinar a audição e fazer essa melhoria do speaking e do listen. Professions. Teacher, como que eu faço uma question para saber sobre qual a profissão de alguma pessoa? Boa, olha só, esse recurso aqui, essa profissão, esse profissional, melhor dizendo, está no livro de vocês. Então, qual é a minha question? What does he do? What does he do? Prestem atenção na question. What, o que você faz? Does he do? Vamos voltar lá no Simple Present? Simple Present vai tratar sobre o quê? Rotina. Então, eu tenho aqui uma terceira pessoa, certo? E o meu verbo, do. Teacher, olha só que engraçado, o do não mudou. Você ensinou lá no primeiro módulo que era assim, ó, he, she, it, acrescentava o S, mas esse daqui é um verbo irregular que termina com O. Então, era para ser acrescentado S e não foi acrescentado. O que acontece? Muito bem. Para questões no Simple Present, eu vou ter uma palavrinha que vai chamar verbo auxiliar. Auxiliar. E esse verbo auxiliar vai ser usado no do nas pessoas I, we, you e they. Para a terceira pessoa, a third person, que vai ser he, she, it, eu vou usar o does. Does. Isso vai acontecer quando? Em question. Em question. Teacher, vai ter outro jeito de acontecer? Também. Ó, she doesn't work every day. Questões negativas. Então, nas duas formas que eu vou usar o auxiliar, na question e na negative form. Presta atenção. Então, o que aconteceu? Esse auxiliar, ele pega a minha flexão do meu verbo principal e vem para cá. Então, também poderia ser what does
He do watch, for example. O que você assiste? Watch. Acaba com CH. O que você come? What does he eat? Eu trouxe esse it aqui porque ele é um verbo regular. Então, ele não está terminando CH. Eu pego esse S que eu acrescentaria e coloco no meu auxiliar. Então, se o meu auxiliar já vem carregado dessa flexão verbal, o meu verbo principal ele fica livre. Ele vai ficar com a sua forma normal de escrita, tá? Então, what, do, it. E assim, quando eu quero saber o que a pessoa faz, uma das questions que eu posso fazer, e é a mais comum, what does he do? Então, como que eu faço question? Eu tenho uma coisa chamada asi e a outra quase. Eu penso que eu já ensinei isso para vocês, mas vou relembrar. O asi é meu auxiliary, o meu verbo auxiliar. O S é o meu subject e o I é o meu verbo no infinitivo, o meu verbo na forma normal. O quase, ele é diferente só por quê? Porque esse daqui é uma W question. Então, toda vez que eu tenho uma W question, ela é a primeira. Depois, se eu vou ter um auxiliar, ele é o segundo. Depois é o meu subject, que é o meu terceiro, e aí o meu verbo na forma normal. Então, what does he do? O que é que você faz? E aí eu vou responder. Esse does, ele significa simple present. Se ele é simple present, eu tenho que responder com simple present. Aqui, ele é um verbo auxiliar. E aí, eu tenho que transformar ele para o meu verbo be, que vai acompanhar o meu sujeito. Então, não pode ser he does. O verbo que acompanha o he é o is. He is a cameraman. Olha só, toda vez que eu tenho uma coisa no singular, ele vai ter que vir obrigatoriamente acompanhado do meu artigo. Se é no plural, não, eu não coloco artigo. Mas se ele for no singular, he is a cameraman. What does he do? Vocês conhecem esse daqui mais do que a mim. Esse daqui é o Pantera Negra, né? Ele é o Pantera Negra? Não, ele é um actor. He is an actor. E olhem só a diferença aqui dos meus dois. He is a cameraman. Aqui eu tenho A. E aqui no próximo eu tenho he is an actor. Porque toda vez que a minha palavra da frente tiver som de vogal, eu vou usar o artigo am. Mas se eu tenho, for example, an eraser, né? Mas eu tenho think one. Não. He is a chair. Cadeira. Chair. He is a desk. He's no, for example. This is a desk. This is an eraser. Então, eu tenho, toda vez que eu tenho na minha frente som vocálico, eu vou colocar am. Toda vez que eu tiver som consonantal, eu vou colocar o a, que é a representação de um artigo, né? Uma. Olha só, eu tenho uma figura diferente agora. What does she do? Tirei o he, porque agora a gente está falando de menininha. Nós estamos falando dessa mulher bonita pra caramba. Quem é ela? What does she do? O que ela faz? Então, she's a model, né? Eu trouxe aí uma diversidade
para vocês que não é só dentro da coisa cinematográfica, né, que está o livro de vocês. E por último, what does he do? He is a soccer player. Então, eu tenho aqui um jogador de futebol. Duas coisas, não posso esquecer o meu artigo indefinido, que ele tem que estar presente na hora do meu substantivo, e esse substantivo tem que estar no singular. Não posso esquecer que o meu verbo auxiliar, ele tem que concordar com a minha pessoa. Então, se fosse you, what... escrevi o what aqui. What do... Vou riscar isso aqui que ficou muito feio, meninos. What do you do? Teacher, duas vezes do, esse daqui é meu auxiliar, esse daqui é meu verbo principal. Então, eu quero saber o que vocês fazem. What do you do? What do you do? Teacher, I am a student. I am a doctor. I am a nurse. I don't know. Understand? Então, toda vez que referir essa pergunta, what do you do? O que você faz? E eu só flexiono o verbo quando ele precisa concordar com o meu subject. Então, não esqueça, só vou flexionar na third person, ok? Então, ok, meninos, espero que tenha sido prazeroso, que vocês tenham aprendido o conteúdo. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, e eu coloquei agora aqui para vocês em português. Um grande abraço e até a próxima unidade.